Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena, guardando os irmãos aí chegarem. Que alegria, que honra poder estar aqui ao vivo, viu? Falando com vocês. Eu estou aqui no prédio, no ambiente da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, onde Deus tem me permitido a bênção e a alegria de pastorear. Mas que bom, que alegria poder estar aqui ao vivo, pela página, pelo Face da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena. Está tudo bem aí para vocês? Me deem um sinal. Pastor Levi, muito obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. E está tudo certinho aí, se vocês puderem dar um retorno aí. Eu estou falando com a Emily, Mary Jandre, está tudo certinho então, vocês me ouvem bem, me dá esse retorno aí, se estão me ouvindo bem, direitinho, e se eu estou de fato tudo certinho no Facebook da Igreja da Bicuda Pequena, ok? Muito obrigado, Tainá Lemos, Cláudia, muito obrigado, prazer, pastor Levi. Obrigado, querido, pelo convite, pela oportunidade, meus irmãos. É só esperar 2 minutinhos e a gente já avança, a gente já começa essa exposição da Palavra de Deus nesse momento feliz, quando estamos celebrando os 18 anos da Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena. É só aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente continua avançando para a honra e para a glória do nome de Jesus, o Senhor. Prazer e alegria ter vocês aqui, a honra do convite e da oportunidade. Meus irmãos queridos, as pessoas estão chegando, é uma alegria, uma honra. Eu me chamo Elildes Fonseca, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio e também nesse tempo tenho ajudado a Primeira Igreja Batista no bairro São João, onde tenho pastoreado há aproximadamente 8 anos. E também, irmãos queridos, estou pastor interino da Primeira Igreja Batista em São Pedro da Aldeia. Então, nesse tempo aqui na Primeira Igreja Batista em Cabo Frio e auxiliando, caminhando também com outras 2 queridas igrejas do Senhor, a Primeira Igreja Batista no bairro São João e a Primeira Igreja Batista em São Pedro da Aldeia. Então, eu quero levar até os irmãos, dar aos irmãos essa palavra de saudação com um abraço fraterno, a cordialidade dessas 3 igrejas de Jesus, que estão parabenizando, através do pastor, os irmãos, pelos 18 anos desta querida igreja. Também, meus irmãos, querido pastor Levi, estou na função de presidente da Convenção Batista Fluminense. E nesse tempo, no exercício da presidência da Convenção Batista Fluminense, a convenção que agrega as igrejas batistas no estado do Rio de Janeiro, da qual esta faz parte como igreja cooperante, eu quero, em nome da convenção, também parabenizar a igreja pelos seus 18 anos de organização. E mais uma vez eu registro gratidão profunda ao pastor Levi pela gentileza, pela cordialidade do convite para estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nessa noite especial, nesse tempo festivo, celebrativo dessa igreja. Também, irmãos, eu quero louvar a Deus porque grande parte da minha família, a
família Fonseca, grande parte da família, ela caminha com gratidão a Deus pela vida dessa igreja. Na verdade, desde os meus avós, né, Leôncio e minha saudosa vovó Conceição, com seus 11 filhos, dos 11, 10 nasceram aí na Bicuda, né, são da região, são macaenses, né, desde o meu pai Elildes e até o meu tio Jamil. Todos os 10 nasceram aí na Bicuda e apenas o meu tio Cláudio, que é o caçula da família, veio nascer aqui, já quando minha avó e meu avô mudaram-se para a região dos Lagos e ficaram aqui em São Pedro. Mas o carinho da minha família por essa igreja é muito grande, e o pastor Levi sabe disso, pela história, pelos laços familiares, a história querida do pastor Henrique Gomes de Souza, primo da minha avó, o pastor Henrique que batizou meu pai, e que história tão grandiosa tem com essa igreja. Já estive aí no templo da igreja de Bicuda Pequena e já preguei aí quando era congregação, né? Vinculada à igreja da Laje. Já preguei também na igreja da Laje, já preguei aí nessa igreja quando congregação. Já estive aí também, estive nesse templo quando aconteceu o culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Henrique, nosso querido pastor, saudoso pastor Henrique. Também estive aí com os irmãos e hoje estou podendo estar online. A alegria maior seria estar presencialmente, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos, e Deus tem nos permitido estarmos reunidos assim, online, e é um prazer, é uma alegria, é uma riqueza do céu, este recurso para estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor. Parabéns, igreja, mais uma vez digo, e parabéns, pastor Levi e queridos irmãos, por esse tempo, pelos 18 anos de existência da igreja. Muito obrigado mesmo, de coração, pela honra do convite para estar aqui pregando, falando a palavra de Deus para os irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar diante de Deus a nossa gratidão ao Senhor pelos 18 anos dessa igreja. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos nessa noite especial, nessa noite memorável, Senhor, para te agradecer pelos 18 anos de existência da organização, ó Deus, da primeira igreja batista em Bicuda Pequena. Obrigado, ó Deus, pelos pastores que caminharam com a igreja, e obrigado, ó Deus, porque neste tempo o Senhor colocou diante dessa congregação a vida, a instrumentalidade, a vocação do pastor Levi. Quero pedir a Deus amado que ele seja abençoado pelo Senhor, sua esposa, sua família, e juntamente com ele, ó Deus, a liderança da igreja, diáconos e todos aqueles que cooperam, ó Deus, como líderes, membros, servos do Senhor, nesta operosa primeira igreja batista em Bicuda Pequena. Obrigado, Pai, pelos 18 anos de organização dessa igreja. Quero pedir, Senhor amado, que a caminhada dessa igreja continue sendo de bênção, continue sendo uma caminhada, ó Deus, desafiada pela fé a avançar na proclamação da mensagem de salvação. Peço essa bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus é nosso bondoso Pai, sustentador e mantenedor de todas as coisas, e Ele tem nos abençoado muito, e como é bom poder celebrar o nome dEle juntamente com vocês. E eu queria cantar alguns hinos com vocês, pastor Levi, se o irmão me permitir, e a gente cantar alguns hinos que fazem parte da nossa história. Eu vou cantando daqui, você canta comigo aí também. A gente canta a primeira estrofe de alguns hinos, para a gente lembrar da história do povo e da nossa caminhada como servos de Deus. Vamos começar juntos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Louvado seja Deus pela firmeza que temos. Vejam se vocês se lembram desse hino aqui, olha. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Louvado seja Deus, irmãos, pela oportunidade, pela experiência que temos de celebrar. Veja se você lembra de mais esse hino do cantor cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Meus irmãos, eu não pude ouvi-los, mas Deus ouviu o nosso louvor e a nossa adoração. Quero convidar vocês, irmãos, a abrirem a palavra de Deus, o livro bendito, o livro da nossa fé, a palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E nós vamos ler juntos, irmãos. Eu daqui, você vai ler aí na sua casa, o versículo 18. Mateus capítulo 16. Leremos o versículo 18. Palavra de Deus assim diz, irmãos. Mateus, o primeiro evangelho, no capítulo 16, versículo 18, afirma assim: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Vou ler mais uma vez Mateus 16, 18. Palavra santa de Deus assim diz: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, que bênção é ser igreja de Jesus. Igreja não é prédio, igreja é gente. Igreja é muito mais do que um edifício. A igreja é um edifício espiritual. A igreja é um grupo de pessoas. A igreja reúne gente. É claro, irmãos, que quando nós falamos do templo, do prédio, comumente a gente diz: olha, eu vou à igreja. Olha, todo mundo em frente à igreja às 19 horas. Não é isso que a gente faz? Não estou dizendo que está errado você falar do prédio como igreja, porque culturalmente nós fazemos isso. Nós habitualmente chamamos o prédio de igreja, e não há nada de errado nisso. Não estou dizendo para você parar de falar assim, não há nenhum problema. Mas, meus irmãos, a gente sabe que igreja de fato somos nós, gente, povo escolhido por Deus, habitado pelo Espírito Santo. Então eu sou a igreja, você é a igreja, gente de carne e osso, igreja do Senhor. E Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja. E é uma edificação muito além e muito maior do que a edificação de um prédio. Quando Jesus falou sobre a edificação da igreja, Jesus está falando de pedras vivas, Jesus está falando de gente, de pessoas. Então nós somos a igreja, é um privilégio. Os irmãos aí há 18 anos são a igreja chamada como igreja local de Primeira Igreja Batista em Bicuda Pequena. Mas aí está reunida a igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E a gente às vezes precisa entender muito bem, irmãos, o que é igreja, o que é ser igreja. Ah, minha gente, meu povo, muitas vezes na caminhada as pessoas confundem a igreja com algumas coisas. Por exemplo, para muita gente parece que a igreja
virou uma delegacia. O que é isso? São aquelas pessoas que só vão para a igreja para fazer queixa. Olha, a igreja parece uma delegacia, só lembram dela para fazer queixa, para reclamar. A igreja não é assim. Para algumas pessoas a igreja é um circo. Elas só gostam da igreja se tiver entretenimento, só gostam da igreja se as fizer rir. Parece que a igreja para elas é um circo. Para outras pessoas a igreja parece ser um local de fazer queixas. Para algumas pessoas, meus irmãos, a igreja parece um hospital. Em que sentido? Olha, um hospital no sentido que as pessoas só vivem doentes. Eu sei que as pessoas chegam adoecidas, mas igreja não é só hospital, porque as pessoas entram na igreja e elas não podem viver sempre sendo doentes. As pessoas são curadas porque espiritualmente recebem a salvação em Jesus. Então a igreja é um hospital para quem chega, mas ela não pode ser sempre um hospital para quem nela permanece, porque essa pessoa é curada espiritualmente falando pelo poder de Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja é muito mais que isso. A igreja é mais do que hospital. A igreja é mais, não é circo. A igreja não é uma delegacia. A igreja é a reunião do povo de Jesus. A igreja é gente transformada, gente moldada, gente mudada. Igreja é lugar de gente com a experiência de salvação. E eu quero destacar, irmãos, então, duas verdades no contexto de Mateus 16, 18 para o nosso coração. Duas verdades que podem calar na nossa alma para dizer para nós por que somos igreja, por que de fato nós somos a igreja e o que é a igreja de Jesus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós somos igreja. Nós somos a igreja em primeiro lugar porque nós somos o resultado da boca de Jesus. Nós somos igreja porque somos o resultado da boca de Jesus. Olha só que coisa interessante. A Bíblia, o texto que lemos, ele está num contexto muito interessante. No contexto quando Jesus Cristo estava fazendo uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E então Pedro vai dizer uma grande verdade, e quando Jesus vai falar com Pedro, vai responder a ele que ele era bem-aventurado por aquilo que ele tinha respondido. Meus irmãos, Jesus vai falar o seguinte: a boca de Jesus tu és Pedro, mas ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha quem falou isso, irmãos. A igreja é o resultado da boca de Jesus. Guarde isso no coração. Meu irmão, você e eu somos igreja porque Jesus falou sobre nós. Eu e você somos igreja porque Jesus disse que nos edificaria. Eu vou edificar a minha igreja. Meu irmão, eu sou, você é nada mais, nada menos do que o resultado da boca de Jesus. Que riqueza essa verdade da palavra de Deus. Que presente merecido. Meus irmãos, nós não merecíamos isso não. Nós somos falhos, pequenos, pecadores. Nós de fato não merecemos isso. Mas Jesus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão extraordinário, que aqui estamos nós, a igreja, o resultado da boca de Jesus. Ele falou sobre nós. Foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, que riqueza! Igreja não é resultado da boca do pastor. Por mais que o pastor Levi seja esse baita pastor, querido pastor dos irmãos, a igreja não é resultado da boca do pastor Levi. Meus irmãos, a igreja não é resultado da minha boca, da boca do pastor Eliudes. Não! A igreja não é resultado da boca de nenhum grande líder, por mais maravilhoso e importante que ele seja. Não, irmãos, a igreja, ela é o resultado da boca de Jesus, o seu dono, o seu Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Como isso é importante, então, meu irmão.
igreja é preciosa. É por isso que eu não gosto de quem fica falando mal da igreja. Como dói meu coração pessoas que falam mal da igreja. De igreja não se fala mal, de igreja só se ora, se fala com o dono dela, se fala com Jesus. Não se fala mal, irmãos, da noiva de Cristo. Olha, é muito sério. Não se deve falar mal da noiva de ninguém, quanto mais da noiva de Jesus. De igreja não se fala mal, de igreja só se fala bem. Ela é a noiva de Jesus, ela é a expressão do reino de Deus na terra, ela é a vitrine do reino de Deus neste mundo tão triste, tão caótico. De igreja só se fala com o seu Senhor e com o seu dono. Jesus edificou a igreja, meus irmãos. Ele foi aquele quem disse: eu vou edificar. Queridos irmãos, querida PIB em bicuda pequena, os irmãos são o resultado da boca de Jesus, porque ele mesmo disse, ele mesmo declarou: edificarei a minha igreja. Primeira lição é essa, guardemos essa lição no nosso coração. A igreja é o resultado da boca de Jesus. Nós somos igreja porque somos o resultado da boca de Jesus. Meus irmãos, uma segunda aplicação, das duas, a primeira foi feita, a segunda aplicação para o meu e para o seu coração. Nós somos a igreja porque nós nascemos num ambiente de confissão. A igreja nasceu, irmãos, num ambiente de confissão. Se você olhar a Bíblia, voltar à palavra em Mateus 16, você perceberá a partir do verso 13 que Jesus chegou às regiões de Cesareia e ele perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí eles responderam, diz o verso 14: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, em segundo lugar, nós somos igreja porque nós nascemos num ambiente de confissão. Essa é a verdade de Deus para o nosso coração. Nós nascemos no ambiente de confissão. Jesus perguntou: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que se ouve por aí ao meu respeito? Olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Está sendo dito sobre o Senhor, mas Jesus não parou por aí. Jesus não tinha a intenção de saber somente o que as pessoas estavam falando sobre ele. Não, irmãos, Jesus foi para a pergunta central para eles: e vocês? Qual a opinião de vocês? Ah, minha gente, meus irmãos, Jesus queria saber a opinião dos seus discípulos, porque a igreja só nasce no ambiente de confissão. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor, esse será salvo. É isso que a Bíblia diz, que tem que confessar com a língua para a salvação, tem que confessar com a vida. É isso que deve acontecer. O joelho tem que se dobrar e a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mesmo que você se negue um dia a confessar para a sua salvação, um dia você vai confessar para a sua condenação, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dos que creem e dos que não creem. Ninguém vai poder se eximir, escapar disso. Até o mais difícil incrédulo, até aquele blasfemo, um dia a língua blasfema dele vai ter que declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a igreja é a igreja, nós somos igreja porque nós nascemos num ambiente de confissão. Simão Pedro representou o colégio apostólico,
Pedro era falante, não é verdade? Pedro era aquele que era o que falava, o que emitia opinião, era o temperamento dele, o jeito dele. E Pedro disse: ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que bênção! Jesus pregando, anunciando o reino, e os discípulos chegando ao entendimento tão ensinado, tão esperado, tão aguardado, compreendendo que Ele é o Cristo. Porque quando alguém compreende que Ele é o Messias de Deus, quando alguém compreende que Ele é enviado de Deus e se rende a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador pessoal, nasce ali uma igreja. Porque Jesus edificou a igreja, e porque a confissão faz de um pecador perdido um pecador salvo, e a salvação em Jesus faz de nós igreja do Senhor, povo escolhido, lavado, redimido pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja somos nós, porque nós somos o resultado da confissão. Chegou um dia que eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é membro dessa querida igreja na Bicuda Pequena, chegou um dia na sua vida que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você virou igreja, fruto da confissão, você virou igreja. Mas talvez nesse momento ouvem-me, veem-me, acompanhem essa mensagem, pessoas que ainda precisam tomar uma decisão por Jesus. E se é o seu caso, se você está ouvindo essa mensagem e você ainda precisa tomar uma decisão por Jesus, recebendo-o, aceitando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, faça isso agora, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como seu Senhor, diga para Ele agora no baixinho do seu coração: Senhor Jesus, eu estou ouvindo essa mensagem, eu estou entendendo, eu estou ouvindo a palavra de salvação, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor, recebê-lo como meu Senhor e Salvador pessoal nessa noite. Eu reconheço o teu amor, Senhor, e eu quero confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Confesse agora, Jesus, entregue agora a sua vida a Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai habitar em você, Ele vai entrar no seu coração, e você nunca mais será o mesmo, porque você entregou a sua vida a Jesus, você em Jesus alcançou salvação. Entregue agora a sua vida a Jesus. De repente você está acompanhando essa live, acompanhando essa transmissão, e pode ser que você inclusive já tenha sido até membro da igreja da Bicuda Pequena, mas está afastado, está longe do caminho de Jesus. Você conhece a verdade, volta agora para Jesus, acerta o seu passo com Deus, volte-se para o seu Senhor, como diz a Bíblia, volte-se para Deus, que é rico em perdoar. Volte agora para Jesus, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal, e você perceberá a mudança que Jesus fará na sua vida, no seu interior. Jesus ama muito você e Ele deseja te salvar. Entregue-se agora a Jesus, o Senhor. Que Deus te abençoe muito pela sua decisão, e guardemos isso no coração, meus irmãos. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja, porque somos o resultado da boca de Jesus, e porque a igreja nasceu no ambiente de confissão. Confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, e que a igreja avance sempre para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Como diz o hino, vamos cantá-lo? O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados dessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando
brilhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar os pecadores. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida, pela existência da primeira igreja batista em Bicuda Pequena. Querido Deus, muito obrigado pela história do Senhor, o Evangelho nessa região, pelos pastores que passaram por esse lugar tão bonito, tão aprazível. Ó Deus, obrigado pelo pastor Levi, pelo atual ministro do Senhor na igreja, que ele seja abençoado, que a família, a igreja seja abençoada. Ó Deus, louvamos-te pelos 18 anos de organização, te agradecemos, Pai, pelo presente que é ter uma igreja plantada nesse lugar. Ó Deus, aqueles que ouviram a mensagem e tomaram uma decisão, eu não posso ver, mas o Senhor contempla os corações. Abençoa essas vidas, Pai, e dá que a igreja avance para a honra, para a glória do nome de Jesus. E nós oramos nesse nome maravilhoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer o carinho, agradecer o convite, a honra de poder estar aqui nesse culto, nessa live, nesse culto online, de gratidão a Deus pelos 18 anos da primeira igreja batista em Bicuda Pequena. Mais uma vez, minha profunda gratidão ao pastor Levi pelo convite, minha profunda gratidão à igreja, querida igreja, que tão bem fez a minha família e continua fazendo. Muito obrigado, irmãos, porque os irmãos foram fiéis e continuam sendo fiéis ao Evangelho de Jesus. Quantas bênçãos, quantas riquezas do Senhor através da existência dessa querida igreja. Avancem, irmãos, continue avançando. Vem ano que vem 18 anos, 20 anos, e a marcha vitoriosa da igreja prosseguirá. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, o carinho, transmito o carinho da primeira igreja batista em Cabo Frio aos irmãos, e também transmito o carinho da Convenção Batista Fluminense a cada irmão membro dessa igreja. Eu agradeço a Deus, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e por você cultuar a Deus conosco através desta transmissão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, queridos, um grande abraço. Eu me despeço aqui e os irmãos prosseguem. Parece-me que vai haver outra transmissão também. Deus abençoe os irmãos. Parabéns pelos 18 anos. Um grande abraço a todos. Obrigado, pastor Levi. Obrigado, meus irmãos.